Vamos fazer leitura, irmãos, a palavra de Deus no livro de Provérbios. Capítulo 27 desse livro aí, irmãos. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra, e a areia também. Mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim a doença do amigo, com um conselho cordial. Não abandones a teu amigo, nem ao amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, uma e outra, são semelhantes. Aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra acomete o óleo. Como com o ferro se aguça, assim um homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e a perdição nunca se fardam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau entre grãos de cevada pilada, não seria dele a sua estutícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração? Quando se mostrar a erva e aparecer os renovos, então ajunta as ervas dos montes. Os cordeiros serão para te vestires e os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas criadas. Amém. São vários conselhos nascidos da sabedoria. Nascidos, portanto, de uma manifestação de uma das muitas virtudes de Deus.
Deus tem muitas virtudes, e qualquer virtude dele que se manifesta sempre traz consigo coisas muito boas. E nesse capítulo, irmãos, e todo esse livro, ele está repleto de boas riquezas, boas instruções, para que a pessoa, quando aplicar o coração nesse conhecimento, não se embarace, não tropece e tenha um caminhar mais estável. Ele abre esse capítulo dizendo: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. E é fato, irmãos, que Tiago bem disse: você fala que eu vou aqui, eu vou lá, você faz muitos planos, afirma sobre o futuro, você não sabe se você vai estar vivo, nem sequer hoje, nem amanhã, muito menos. Você não devia agir assim. Você devia falar: se Deus quiser, se Deus me der vida, eu vou amanhã viajar, eu vou comprar, eu vou vender. Isso tira a confiança do homem e põe ela em quem ela deve estar, em Deus. Porque nós não temos segurança, irmãos. Quanto mais a nossa segurança se deslocar de nós para Deus, tanto mais firme nós estaremos. Porque o homem moderno, ele fez diferente. Ele tirou toda a segurança que um dia a humanidade teve em Deus e colocou nele. Ele se colocou como centro da sua segurança. Ele acha que ele tem capacidade, que ele decide, ele questiona, ele duvida de tudo. O homem desse século já não acredita em mais nada. Ele coloca em xeque todas as verdades bíblicas. Um trabalho que ele faz, ele julga que é eterno. Suas conquistas, ele julga que ficarão para sempre. Mas, irmãos, a palavra fala que o homem é como a erva que de manhã está verde e de tarde ela murcha. Ninguém sabe, irmãos, quanto tempo lhe resta de vida. E certamente a vida não nos restará por muito tempo. E se Deus está no controle, eu reconheço o controle dele, o senhorio de Jesus, a autoridade de Deus. Então, irmãos, as nossas decisões, as nossas palavras devem refletir isso. Vocês já viram na Bíblia algumas coisas que Deus fez para mostrar que era Ele, não era o ser humano? Uma ocasião ele falou para um general, um homem de Deus: eu vou derribar os muros dessa cidade. Era Jericó. Mas olha que ordem estranha. Dá 7 voltas na cidade, nos muros. Na 7ª volta, toque trombetas. Nada que se pareça com instrução militar. Nada que poderia fazer alguém acreditar que aquilo era uma instrução divina. Mas Deus não foram as voltas que fizeram o muro cair, nem sequer o som da trombeta. Foi a obediência à ordem divina, para Ele mostrar que a autoridade dEle não depende de nós, depende da nossa obediência. Quando eles terminaram de tocar, os muros caíram. Quem derrubou os muros? Foi a autoridade de Deus. E assim, irmãos, pode ter certeza, se você deslocar a sua confiança de você para colocá-la em Deus, os muros que te prendem cairão. E você será um homem ou mulher mais livre para andar com Deus. Nós somos aprisionados nos muros que o próprio mundo nos põe, com tantas ofertas, com tantos limites. E essa palavra aqui começa assim: você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Abre o jornal, de repente aconteceu um terremoto, um maremoto, um atentado terrorista. Quem é que sabia antes? Era um segredo que estava escondido com Deus. Por isso, com muita sabedoria, o homem de Deus escreveu: não fica fazendo planos,
presumindo, fazendo como se você fosse dono do amanhã. Seja mais humilde. Viva a sua vida confiando mais em Deus e menos em você mesma. O mundo nos ensina a confiar em nós, mas é uma estratégia maligna. Tem até aí umas campanhas para autoajuda, né? As pessoas recitam aquelas frases: eu sou poderoso, as minhas palavras têm poder, eu posso. Tudo fantasia do homem. Nós não podemos nada. Nós podemos tudo, como Paulo falou: eu tudo posso naquele que me fortalece. Nesse eu posso tudo. Nesse um homem, já pensaram isso aí? Um homem parou o conjunto, o nosso sistema solar. Ele deu um comando, uma voz de comando para o Sol, para que a Terra não rotacionasse mais, até ele vencer seus inimigos. A Lua e o Sol e a Terra ficaram parados esperando Josué vencer a batalha. Por quê? Ele pôs a confiança nele, em quem tudo pode. Fé, irmãos, é isso. Fé é isso. Fé não é obrigar Deus a fazer nada. Deus não é obrigado a fazer nada. Mas fé me remete a essa segurança. Se Deus quiser fazer, Ele tem autoridade para fazer, e eu vou pedir para Ele. Eu vou pedir para Ele. Vocês lembram aqueles 3 hebreus? O rei falou com ele: eu quero saber qual Deus que pode tirar os seus da minha mão. Todo mundo aqui me obedece, eu tenho um comando da nação na minha mão. Eu levanto a minha mão, vem os soldados aqui e faz o que eu quero, eu sou o senhor deste campo aqui. Quem é que pode livrar vocês da minha mão? Ele falou assim: olha, poder livrar nós das suas mãos, Deus pode. Eu não sei se Ele vai querer. Talvez Ele até possa não querer. Mas deixar a minha confiança nele para pôr confiança em você, eu não aceito. Não vou fazer o que você quer. Eles jogaram os 3 dentro da fornalha. Palavra, todos conhecem isso. Quem jogou morreu queimado. O forno abriu, era tanto calor que aqueça 7 vezes mais. A ira do rei ardeu também junto com o forno. Quando eles abriram a porta do forno, saiu um bafo de calor e queimou o homem que jogou aqueles homens de Deus no forno, porque quem tenta jogar o povo de Deus no forno, ele vai ser queimado também. Guarda isso: todo mundo que tentar te matar, a mão de Deus o pegará um dia. A mão de Deus pegou aquele. Quando eles caíram os 3 lá embaixo, amarrados, eles ficaram olhando que o forno era grande, era de cima, tinha campo de visão. Nós jogamos 3, mas agora apareceu um quarto lá, e o quarto parece filho dos deuses. Eu não sei se Deus vai querer, mas que Ele pode, Ele pode. Confiança, não é, irmão? Amanhã, se Deus quiser. Hoje à noite, se Deus deixar. A minha vida depende de Deus em tudo. A sua vida depende de Deus em tudo. Enquanto a sua vida depender de Deus, ela vai bem. Porque Deus não erra. Ele sempre acerta. Até quando a gente julga que está tudo errado, lá na frente você percebe: Deus todo o tempo tinha razão, e a minha visão era tão limitada que eu não entendia bem. Até José na cadeia, no fundo de um calabouço no Egito, estava certo. E ele percebeu, quando ele assumiu todo o comando do Egito, foi moldado nele um caráter do homem que aprendeu que o sofrimento é capaz de fazer um coração ficar melhor. Assim, queridos, louve-te o estranho e não a tua boca, e o estrangeiro e não os teus lábios. Como é fácil o ser humano elogiar-se a si mesmo, até despistadamente ele se elogia. Às vezes ele quer falar de si mesmo, ele não fala diretamente, ele fala indiretamente, mas ele está sempre se exaltando. Dificilmente alguém se diminui os outros, a si mesmo não. Geralmente o ser humano se coloca no centro da atenção, aí ele é o foco de tudo, ele é o foco. Mas quem conhece a Deus, ele sai do foco e põe o foco no Todo-Poderoso. No Todo-Poderoso.
como falou o servo de Deus, até aqui Deus me ajudou. Ele confessou, não negou. Eu vim até aqui porque o Senhor me ajudou. Não ponha em você também, nem só a confiança, mas não ponha valor excessivo em você. Põe o seu valor no Rei e valorize aqueles que estão em volta de você. Tem pessoas que todo o tempo falam alguma coisa bem de si mesma. Fale bem do seu irmão, fale bem do seu amigo, do seu vizinho, fala bem da sua irmã, do irmão. Mostra o valor que outras pessoas têm e deixa que outros apontem os seus valores. Porque se eu começar a falar de mim, a minha fala fica completamente mal ajustada em mim mesmo. É uma roupa que não cai bem. Mas quando alguém fala, você passa aquela mulher, uma mulher de Deus. Aquele homem ali, tudo que ele faz é justo. Tudo que ele fala é verdade. A vida com ele anda certo, ele não tem vida torta. Aí a palavra cumpre. Agora já pensou que bom será se o Senhor fala bem de você, de mim? Você não fala bem de você, mas o Senhor pode falar. Não é maravilhoso isso? É o que o Senhor falou com Jó, acerca de Jó com o inimigo. Viste tu, meu servo Jó, homem bom. Não é? Mostrou as características de Jó. Assim é a palavra de Deus conosco. Cruel o furor e impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? A inveja é um sentimento perverso que está no inimigo, não era humano. Agora o inimigo passou para o ser humano. Tem muitas coisas feias que estavam com ele, ele passou para o ser humano. O ser humano incorporou sentimentos e pensamentos que eram do nosso inimigo. Agora ele conseguiu democratizar tudo que é a ruindade dele, ele conseguiu colocar no meio da sociedade, nas pessoas. Que coisa triste. Mas por isso que teve Jesus Cristo a obra maravilhosa na cruz, de tirar a bondade dele e espalhar no meio do povo dele. E na medida que as coisas de Deus entram no seu coração, as coisas do inimigo saem pelo outro. Quando entra por um caminho a luz, a treva se apaga. É resultado imediato da luz, é a treva deixar de existir. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Porque às vezes eu posso amar uma pessoa, mas eu nunca deixo transparecer isso nos meus conselhos, na minha atitude. E ela está passando dificuldade, eu não falo para ela, eu posso te ajudar, você precisa de mim, eu tenho uma palavra amiga, eu deixo ela morrer devagar. Que amor esse não adianta nada. Eu posso falar, mas eu amei. Mas se eu falar assim, o amor foi inútil, amor estéril, é um amor que não produziu obras. Esse amor não serve. Um amor bom é aquele que faz aparecer obras, ainda que seja obra que a pessoa não espera, porque aqui fala, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Tem hora que uma palavra de amor é uma palavra de repreensão, mas amiga, não para destruir. Não para destruir. Quantas vezes, irmãos, o Senhor Jesus repreendeu um e outro? Até Pedro. Até Pedro. Pedro teve um momento que ele se viu assim, capaz. O Senhor falou com ele e o inimigo conseguiu introduzir na boca dele as palavras que não eram para ser pronunciadas. O Senhor falou calmamente, para trás de mim, Satanás. Eu sei de onde vem essas palavras aí. Você não conhece as coisas de Deus, só as coisas dos homens. Pedro ficou envergonhado, mas não deixou o Senhor, porque ferida feita por quem ama. Assim faz o pai, assim faz a mãe, assim faz o amigo. Eu estou vendo um amigo caminhar para um lugar perigoso, eu falei, irmão, não vai por aí. Eu vi alguém passar nesse mesmo caminho e caiu no abismo, por favor, não vai aí. Aquilo que você fez está errado, você tem que voltar lá atrás e consertar, você não pode continuar, você errou. É melhor do que alguém falar, eu te amo, mas não me faz nada, não me ajuda. Me vê sofrer e não estende a mão. Por isso que está escrito também, fé sem obras já morreu. Fé e o amor, eles promovem a ação. Vocês querem ver um amor que promoveu uma ação muito maravilhosa? É o amor de Jesus, ativo, não passivo. Veio nos encontrar, porque nós não podíamos encontrar com Ele. Veio nos encontrar. Ele tinha o costume de falar assim de si mesmo,
Eis aqui o Filho do Homem, mostrando a sua humanidade. Era Deus conosco, se fazendo homem, para nos conduzir numa esfera espiritual diferente dessa que nós estamos aqui na terra. A alma farta, e fala também os beijos do que aborrece são enganosos. Pessoa que beija, mas o beijo não fala o que está no coração. Isso são coisas diabólicas. Fala com, oi, como vai? Que saudade aqui dentro, eu quero mal. Isso aqui é próprio de quem anda com o inimigo, não com Deus. Quem é de Deus não faz isso, irmão. Quem é de Deus, o coração dele fala o que a boca reflete. Vocês lembram de Judas? Chegou, apertou um beijo nele. Rabi! Judas, com um beijo, hein? Com um beijo você trai o Filho do Homem. Não deu nele um tapa, não deu um soco nele, não ameaçou Judas, ficou calado, mas falou com ele com um beijo, hein, Judas? Esse beijo que quantas vezes eu te dei e foi de coração. Seu beijo não é de coração, Judas. Que o nosso beijo seja de coração. Que entre nós ninguém tenha beijo de Judas, mas tenha beijo de Jesus. Glória ao nome do Senhor. É assim que nós vamos crescendo, irmão, na nossa caminhada para o céu, irmãos. Deus nos livre, irmãos, Deus nos livre de termos em nós um sentimento perverso e uma aparência. É como o Senhor compara às vezes, uma linguagem forte. Esses são lobos, mas são vestidos de ovelha. Quem olha ele fala, é ovelha. Mas o coração é de lobo. O dente é de lobo. O apetite é de lobo. Embora que a vestimenta seja de ovelha. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Vocês entendem essa linguagem? A alma farta pisa o favo de mel. Irmãos, eu penso que aqui nós podemos fazer uma ligação lá na frente, com quem tinha realmente mel na boca. Tinha mel. O nome dele era Jesus. As palavras dele eram como favos de mel. Ele tinha capacidade de fazer o que ninguém mais podia. Porque antes de perdoar pecado, muitas vezes, antes de curar, muitas vezes, ele perdoava os pecados. Vocês lembram disso? Filho, filha, os teus pecados te são perdoados. Isso aqui é favo de mel. Quem pode perdoar pecado? Eles perguntaram. Quem é que pode perdoar pecado senão Deus? Ele falou, pois então, é exatamente isso. Aqui está, quem pode perdoar pecados? Ele reclamou daquele povo. A rainha do meio-dia se levantou de longe para ver a sabedoria de Salomão, desde que escreveu esse livro. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Olha, a rainha do meio-dia vai se levantar no dia do juízo e vai condenar vocês. Aqui, queridos irmãos, o favo de mel. Quantas vezes Jesus andou por Jerusalém, pela Galileia? Estavam ali os homens que podiam aproveitar sua palavra, sua doçura, mas eles questionavam todo o tempo, reprovavam todo o tempo. Eles não queriam favo de mel, mas curiosamente, alguns que nem sequer estavam ali naquela parte chamada de elite respeitada. Tinha um homem chamado Zaqueu, ele era odiado, ele era cobrador de impostos, os judeus odiavam Zaqueu, e todos os cobradores de impostos igualmente, mas ele subiu em cima de uma árvore, com aquele desejo de ter o direito de ver o rosto de Jesus, porque ele ouviu a fama dele. Quando Jesus passou debaixo da figueira, ele parou, vocês conhecem bem essa passagem, olhou para ele falou, e não perguntou, você que está aí, chamou pelo nome. Ele conhece tudo, né, irmão? Zaqueu, desce daí. Você subiu nessa figueira para me ver. Seu esforço eu percebi, sua sinceridade eu aceitei. Todo mundo te detesta, você é odiado de todo mundo, mas eu quero te falar uma coisa, eu vou cear na tua casa. Hoje mesmo, Zaqueu, desce daí. Ô Zaqueu, aonde você estiver, desce. Jesus quer cear na tua casa.
na virtude da palavra, do poder do Espírito Santo, Jesus Cristo ceia dentro do coração do ser humano e ninguém percebe quando ele chega, só quem recebe é o visitante. Porque seu coração bate forte, seu coração arde como uma chama ardente. Ele desceu depressa, recebeu em casa e os críticos em volta. Um cobrador de imposto era só o que faltava. Jesus come com pecadores, ele come com pecadores, abraça pecador e faz pecador ficar santo, faz prostituta virar santa, faz ladrão não roubar mais, faz incrédulo crer, faz mortal ficar imortal, faz o homem comum virar homem espiritual, mulher espiritual, faz pessoas que não conhecem a vida conhecer a eternidade, fez você filho da eternidade. Bendito seja Jesus Cristo, que tem mel na boca, que tem doutrina boa, que tem conselho pacífico, quando todo mundo te reprovar, quando o mundo inteiro te apontar a mão, quando você não tiver um amigo, quando você não tiver uma saída, quando tudo fracassar e você olhar, tudo em volta de você se tornar uma sombra, uma escuridade, lembra de uma coisa, chama por Jesus. Ele tem uma boca boa, uma palavra boa, tem mel na boca, ele vai resplandecer a luz dele em volta de você. É uma coisa maravilhosa isso, irmãos. Quem encontrou Jesus foram os rejeitados. Outro cobrador de imposto lá, Mateus era Levi, fez uma festa. Quando Jesus chamou ele, sabe o que fez? Chamou os amigos dele. Vou fazer um jantar aqui porque Jesus Cristo me chamou para ser amigo dele. Convido todo mundo para o meu jantar. Que coisa boa. Já um sábio, né? O importante, o homem mais notório dentro da sociedade, ainda que foi belo o que ele tenha feito, mas ele não teve essa humildade de Levi, não. Ele, quando foi ter com o Senhor Jesus, não fez festa, não fez convidado, foi de noite sorrateiramente para ninguém ver. Ele tinha vergonha de expor sua reputação publicamente. Mas os homens mais simples não. Jesus Cristo virou meu amigo. Faça ideia, Zaqueu falando, Levi, nós temos amizade com o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Para nós está tudo certo, daqui para frente tudo é lucro. Ainda falou Zaqueu, Senhor, quero falar uma coisa para o Senhor. Se eu dei prejuízo para alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. O negócio meu agora é contigo. Acabou meu homem antigo. Acabou o Zaqueu velho, acabou o Levi velho, acabou você também. O homem e a mulher que você foi no passado não pode ficar de pé mais, tem que ficar deitada, amarrada, soterrada debaixo das suas orações, da sua vida santificada. Quem conhece Jesus Cristo, quem tem que dominar a natureza antiga? A natureza antiga tem que ficar em silêncio, o velho homem tem que morrer. E morrer todo dia, porque ele levanta toda manhã. E toda manhã nós temos que fazer ele morrer outra vez, até de tarde. Na outra manhã, quando ele levantar, você põe ele para morrer outra vez. Na oração, no jejum, na busca. Nos nãos, nos nãos. A nossa boca tem que ter nãos. Você não pode ter sim na sua boca para ter o politicamente correto, para ser amigo de muitos. Melhor ter amigo de poucos. Tenha não na sua boca. Fala não, não, não. E fala sim, 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 para aquilo que é do céu, para aquilo que é santo, para aquilo que é puro. Não importa que eles não gostem de você, não importa que você seja execrada, seja colocado fora do ambiente que você está, não importa que você perca alguns amigos, você ganhou uma família inteira. Eis aqui uma família que não está reunida no sangue de um homem, senão no sangue do verdadeiro homem, do verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o nosso Rei. Palavras boas, pacíficas, mansas. E essas palavras que estavam nele, sabe o que ele fez? Ele passou o mel para os seus apóstolos. Vou ensinar vocês a falar igual eu falo, agir igual eu ajo. Se vocês lerem a carta de João, é bonito de a gente ler. Ele escreve assim, acho que João estava muito velhinho já. Ele olhava para si, igual olha aqui, umas mocinhas novas que pode ser minha filha, outros pode ser até minha neta, outros que estão na minha idade. Ele olhava o povo assim e falava, olha, veja ali os irmãos também. Eu vejo esse povo agora como um velho avô, um avô velho. Sabe como é que escrevia? Filhinhos, filhinhos, que carinho, né? Ele se reportava à igreja falando assim, meus filhinhos, olha, não pequem, não pequem. Mas se vocês pecarem, arrependem depressa, corre atrás de Jesus Cristo,
porque ele é muito bom. A palavra de um avô velho, que não quer ver ninguém se perder. Palavra doce como mel. Assim deve ser a sua palavra também. Quando você puder ajudar alguém, tenha a palavra doce na boca, que Deus vai te pagar com a mesma doçura. Com a doçura que você tratar o seu semelhante, vai ser a doçura que Jesus vai tratar você. Com a medida que você medir, você vai ser medido. E na balança que você pesar, com o peso que você pesar, Deus vai te medir também de volta. Por isso que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quanto mais manso, quanto mais misericordiosos nós formos, tanto melhor será a nossa medição. Deus usa de misericórdia. Quem defende a misericórdia todo o tempo, quando ele precisar, sabe o que acontece? O Senhor fala com a virtude dele chamada misericórdia. Misericórdia entra nos corações das pessoas, faz elas gostar dela e tomar decisão favorável. A misericórdia minha vai habitar dentro do coração daqueles que vão julgar. Deus faz isso até com os juízes da terra. Quantas vezes irmãos tiveram que entrar em juízo, a causa parecia perdida, a virtude chamada misericórdia entrou dentro do coração do juiz. O juiz mudou a sentença e a misericórdia sorriu no coração dele e nos lábios do rei. Assim Deus tem feito, assim ele faz. O coração do rei, como o rio, assim é o coração do rei. A tudo quanto quer, Deus o inclina. Sabia isso? Se você fizer o bem, falar a verdade, usar de misericórdia, no dia da tua necessidade, a misericórdia vai visitar quem estiver com poder para te julgar. Mas a alma amarga, a alma faminta, todo amarga ela acha doce. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Ele vivia na casa dele, tudo estava na mão dele, fazenda, bois, produção, água, pecuária, tudo era dele. Mas a soberba pegou ele. Ele quis ficar independente do pai. Tocou muita coisa. Se eu pegar a parte que meu pai tem, que me cabe aqui, eu vou ser um homem tranquilo, não preciso de ficar nas regras. Meu pai tem regra, eu não quero regra. Provavelmente ele quis sair das regras do pai. O pai era justo. Foi viver sua vida sem regra. Viveu uma vida desregrada, diz a palavra. Gastou tudo o que tinha. E numa vida de miséria, sofrendo, ele percebeu que o alimento que ele conseguia ter, bolotas de porcos, são as amêndoas que se davam para os porcos. Eu consigo comer essas amêndoas aqui, que elas são gratuitas. Mas um empregado do meu pai vive muito melhor do que eu, muito melhor. Os empregados do meu pai têm uma vida muito melhor dessa que eu levo aqui agora, longe da casa dele. Agora eu joguei tudo fora, e eu não tenho mais jeito de voltar a ser filho dele, mas eu vou fazer isso. Eu vou lá, eu pisei no favo do mel, mas a minha alma está faminta. Até a comida do empregado, que para mim era uma coisa desprezível, para mim hoje é muito boa. Se eu tiver a comida dos empregados, eu já estou satisfeito. Fui para a casa do pai, vocês conhecem bem. Conhecem bem o resultado, o pai correndo. Ele no meio do caminho falava no coração: papai, eu posso ser seu empregado? Mas o pai no coração falava: meu filho voltou. Ah, que saudade que eu estava dele. Que saudade que eu tenho desse meu filho. Ah, que saudade. Enquanto ele olhava para o pai pedindo emprego, no seu coração o pai falava: ah, meu filho ressuscitou. Saiu correndo, abraçou ele, beijou, ele nem deu tempo dele falar. Já tinha música, tinha festa, tinha cor dele. Assim, queridos, irmão, irmã, você onde é que você esteja, onde quer que você esteja, se você deixou a casa do pai, você tem saudade, hoje a palavra te fala: volta para a casa paterna. O Senhor não vai te contratar aqui como um serviçal, não. Sabe o que ele fala? Ele vai te pôr um anel no dedo outra vez, vai pôr um colar no teu pescoço, vai te ungir com um azeite da virtude do Espírito Santo e vai te dar chance de ser participante dessa família outra vez. Vem cá comer essa comida que é de graça. Tem muitos que vão embora do nosso meio, ainda fala absurdos, vão embora, mas muitos estão lá
comendo bolotas de porcos. Aqui tem comida de rei. É o maná que desceu do céu, um pão da vida. Não custa nada, você não paga nada, aqui ninguém cobra nada, nenhum de nós recebe salário. Aqui o nosso assunto é esse: vida eterna se formos fiéis na fé até o fim. A alma faminta, tudo para ele é bom. Até as pessoas que pediam comida na casa, eu me lembro do menino da minha mãe, qualquer coisa que desse, está ótimo, eu quero, está muito bom, eu estou com muita fome, dona. Eu falava com minha mãe: dona, eu estou com muita fome, qualquer coisa que só tiver me serve. Eu já vi pessoas revirar lixo, tirar comida do lixo e comer, sabe por quê? Está com muita fome, não dá para escolher o cardápio. Aqui tem um cardápio bom, não vai embora dessa casa, fica nessa fazenda espiritual aqui, vai sempre ter comida para você aqui. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Eu, quando era pequeno, irmãos, eu nasci no interior, tinha passarinhos que faziam ninhos muito interessantes. Tinha um deles que tinha um ninho muito consistente, robusto. Eu tentei com a minha mão desmanchar o ninho, caído no chão, eu não consegui, eu machuquei a mão. E tem ninhos que eles ficam pendurados na galha e a entrada é por baixo. O predador não consegue entrar lá. E são muito resistentes. Se tentar quebrar o ninho, ele não quebra. Dentro do ninho, o passarinho está protegido. E fala que o homem que anda muito longe da sua casa, que deixa o seu ninho, tem homem e tem mulher também, que larga o seu ninho, vai para longe, vai para os lugares que não deviam, fazer coisa que não convém, deixa o seu ninho. Sabe o que acontece com o passarinho quando ele fica muito longe, fora do ninho? Os pintainhos morrem de fome, e ele muitas vezes cai com um tiro do caçador. Cuida isso, fica na sua casa, cuida da sua família, cuida dos seus filhos, dos seus netos, cuida daquilo que Deus pôs na sua mão. Não corre tanto para cá, não corre tanto para lá, não vai em busca de aventura, fica dentro do seu ninho. Se você sair, não vai tão longe e volta, não fica muito tempo longe. Esse é o primeiro ninho, é a família. Quantos que já largaram esse ninho? Eu sou testemunha disso. Mulheres que já largaram, achou um homem mais bonito, mais rico, mais influente. Outros homens acharam mulheres mais bonitas, mais influentes. Foi para longe do ninho. Mas um dia vai custar caro isso, viu, irmãos? Vai custar caro isso. Você vai fazer assim: olha, eu coloquei na sua responsabilidade essas almas, o que você fez com elas? Vai para o telhado. Tem muitas coisas que são faladas debaixo de segredo, em salas fechadas. Quando o rei chegar, vai tudo para cima do telhado. Não vai ficar nada escondido. E tem uns que largam a igreja, vai procurar outro canto. Essa igreja aqui é seu ninho, não sai daqui não. Fica aqui, fica nesse ninho aqui. O Senhor fala que a sua alma não tem prazer naquele que recua. Mas nós não somos aqueles que recuam. Ficaremos firmes. A hora passou. Como ferro com ferro se aguça, assim um homem afia o rosto do seu amigo. Vocês entendem isso aqui, não é? Vocês já viram o açougueiro, ele pega a faca e bate num ferro, e bate para cá e para cá. O ângulo que ele bate é um ângulo certo, que ao invés de tirar o corte, ele aparece o corte, ele faz o corte ficar cada vez mais ativo, porque o ângulo certo do ferro com ferro aguça o corte. Assim ele fala, ó, como ferro com ferro se aguça, eu consigo afiar o ferro no próprio ferro. Assim, o rosto meu, não é esse rosto aqui, meu caráter, no rosto do meu amigo. Sabe o que quer dizer isso? As boas conversações, elas fazem aparecer em nós bons sentimentos, as palavras boas. Viver com pessoas que têm uma vida espiritual equilibrada nos faz ser melhores.
Há amigos que são mais chegados do que irmãos, mas as más conversações corrompem os bons costumes. Cada um vê em qual rosto que ele quer afiar o seu rosto. Afia o rosto de quem já afiou o rosto dele com Jesus. Aproxima de quem já está próximo de Jesus, porque as palavras dele e dela serão palavras sábias e vão fazer você ficar sábio. Aproxima-te dos sábios, você vai ficar mais sábio. Não sabedoria segundo o mundo, porque para encerrar a palavra, é preciso deixar uma coisa patente. O nosso inimigo não tem medo de sábios. Ele não tem medo de pessoas entendidas e estudadas, nem sequer entendidas na Escritura. Ele tem medo de pessoas santificadas, pessoas que têm a fé viva em Jesus Cristo e têm uma relação de proximidade com Ele pelo Espírito Santo. Esse sim, Ele teme. E esses aí que têm essa relação de proximidade com Cristo, esses tais, resistem ao diabo e ele fugirá deles. Deus seja louvado.